Olá, é com muito prazer que eu dou as boas-vindas ao episódio número 4 da websérie Novo Normal. Hoje a gente vai ter, depois de ter passado pelos impactos das mudanças no mundo em pessoas e clientes, em economias e mercados, empresas e negócios, hoje a gente vai aterrissar falando de trabalho, carreira e educação. Ou seja, como que esse conjunto combinatório de mudanças vai impactar na maneira como a gente se relaciona com o mundo do trabalho e o que ele significa para a gente, na maneira como, baseado nisso, a gente planeja e percorre uma carreira e, consequentemente, na maneira como a gente se prepara para a vida profissional e para a vida em sociedade, que é o papel da educação. Então o episódio de hoje está recheado de coisa bacana e no finalzinho eu tenho um bônus, tenho um presente para vocês. É quase que um convite, uma provocação que eu quero fazer para vocês. Tá joia? Vamos lá. Nesse momento vocês já devem ter visto aqui nessa página, aqui embaixo, deve ter um botão para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Esse grupo a gente está servindo como uma pequena comunidade de pessoas interessadas nessas habilidades do novo normal, nessas habilidades do amanhã e que estão usando esse grupo para discutir um pouquinho e processar esse conteúdo da websérie a cada intervalo, ou seja, entre um episódio e outro, esse grupo abre, eu normalmente solto um áudio de debriefing e o pessoal tem a chance também de processar isso um pouco e aí a gente fecha o grupo de novo. Então, nossa pequena comunidade, se você tiver interesse, entra aqui abaixo. Isso dito, vamos falar do nosso episódio número 4. No episódio número 4, a gente vai ver mais 8 inconclusões. Então, 4 para trabalho e carreira e 4 para educação. A inconclusão número 17, o trampo 4.0 e as profissões do futuro. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como o próprio entendimento, a própria concepção do que é o mundo do trabalho vem mudando de geração a geração. Não só a que vem depois de você que está me assistindo aí, entende trabalho de uma maneira diferente, mas a que veio anteriormente à sua também. Então a nossa relação com o mundo do trabalho, o peso que ele tem na nossa vida, o que a gente espera extrair dele, né? As expectativas que a gente tem para o mundo do trabalho são diferentes dos nossos pais e dos nossos filhos também. Isso tem mudado cada vez mais e tem sentido nas últimas gerações uma ressignificação do mundo do trabalho, né? Ele deixando de ser somente um emprego ou ter esse formato de emprego e também deixando de somente ter um papel de pagar as suas contas, né? E passando a ser encarado como, de repente, algo maior ligado à sua realização. Então, essa foi uma das postagens que me tocou, me chamou a atenção durante esse período de quarentena, e na verdade ele é um repost feito pelo Mackenzie, não sei quem conhece o Edson Mackenzie, meu colega nesse ecossistema de startups, inovação, é um mentor super reconhecido na área, salvo engano tem investimentos também, e ele está repostando lá do pessoal da Eukip, né? 4 entendimentos diferentes do que é trabalho, né? O trabalho como emprego, que é a concepção mais comum que as pessoas têm, né? O entendimento mais comum, quando você trabalha em prol de um salário, você tem pouco envolvimento pessoal, ou pelo menos normalmente você tem pouco envolvimento pessoal e nem sempre você tem satisfação, né? Porque ele está ali para prover o teu sustento. Agora, tem outros 3 entendimentos de trabalho. Ele como carreira, né, motivado pelo desejo de sucesso, de realização, é a criação e a definição de uma jornada, né? Carreira quer dizer estrada, onde passa o carro, né? O trabalho como vocação, então quando você enxerga a sua vida profissional como um atendimento a um chamado, né? Pode ser um chamado externo, né? Onde você sente que a sociedade ou uma criatura maior te designou uma determinada responsabilidade na vida, ou pode ser um chamado interno, né? Um dom, uma capacidade, uma aptidão natural que você entenda que tenha que ser utilizada. E como quarto possível entendimento de trabalho, o trabalho como realização,
né, onde você tem uma relação muito grande com o trabalho e uma escolha de carreira muito menos baseada no retorno financeiro e muito mais baseada no retorno de realização e de felicidade, né? Então veja, aqui ninguém está entrando no mérito de fazer juízo de valor, de se é certo um ou outro, e nem sei se existe um ou outro. Provavelmente todos vocês que estão nos assistindo aí, vocês têm um entendimento de mundo de trabalho que é uma mistura de alguns desses, talvez um desses seja o central, mas tem um pedaço de alguma outra, de algum dos outros três. Então, o fato que eu estou tentando apontar é que cada vez mais as gerações têm o luxo de poder olhar emprego além do que apenas o seu sustento. Então, já existem novas concepções de trabalho. E, ao mesmo tempo, o conceito de estabilidade está desaparecendo, né? A partir do momento que para uma empresa, para uma organização, vocês viram no episódio 3 a quantidade de impactos e de mudanças que tem acontecido no campo das empresas e da gestão. A partir do momento que a empresa não tem mais estabilidade, ou seja, aquele lugar que ela pode relaxar e que ela pode ficar despreocupada, né? Hoje as empresas estão sempre ou crescendo ou morrendo, né? Então cada vez mais essa é a tônica dos negócios. Então se ela não tem estabilidade, ela não pode oferecer. Logo, passa a fazer cada vez menos sentido, né, somando esse fato com o fato anterior da ressignificação do mundo do trabalho pelas novas gerações, passa a fazer cada vez menos sentido aquela carreira ao longo de 30 anos na mesma empresa. Esses ciclos estão ficando cada vez mais curtos. E o próprio emprego como formato único de trabalho está desaparecendo. Ele está dizendo que vão acabar os empregos? Negativo. De tudo que eu li e do que eu acredito, não vejo o emprego desaparecendo no mundo. Agora, ele saindo do papel de único formato de carreira, sem sombra de dúvida, né? Hoje a gente já começa a enxergar várias outras possíveis jornadas, caminhos e trilhas que você pode seguir e ainda ter sucesso financeiro, sucesso de realização, sucesso de impacto no mundo, né? O próprio empreendedorismo hoje, eu lembro que em determinada época da minha vida, empreender era um negócio de maluco, de vagabundo, de desajustado, né, de alguém que não conseguia se adaptar ao sistema. Enquanto que hoje é algo respeitado, em alguns lugares até glamorizado um pouco demais, mas é plenamente um caminho de carreira possível, né? Fora a possibilidade de trabalhar com suas capacidades intelectuais e fazer isso à distância, né, ao redor do mundo. Então tem muita gente que tem uma carreira hoje sem base de geografia, né? Um dos limites normalmente associados à carreira é um limite geográfico. Você atua num determinado mercado, num determinado idioma, e a partir do momento que, quando você faz o que você faz via internet, seja como funcionário, seja como empreendedor, você passa a ter uma liberdade geográfica, e tem um monte de gente que fez carreiras baseadas ou em nomadismo de negócios ou em nomadismo digital, né, variações disso aí. Então, o emprego tradicional está assim reduzindo, né, como formato de trabalho. Logo, os salários eles começam a achatar um pouquinho. A automação das empresas também deve contribuir para isso no longo prazo. Dos relatórios que eu li, dos dados que eu consumi, a princípio não se enxerga que já estamos perdendo no saldo final empregos para automação, porque a gente ainda tem um ritmo muito intenso de criação de novas tecnologias, e isso precisa muito de mão de obra. Então o que a gente está mudando é o tipo de emprego. Agora, claro, imagino que aí no médio e longo prazo a tendência é que a automação assuma grandes pedaços de coisas que hoje a gente faz, assim como vem fazendo, né, ao longo de muito tempo. A gente vai falar disso na conclusão número 19, tá? Mas falando especificamente sobre o trampo 4.0, e aí eu falo do trampo como uma maneira, né, sutil e informal de olhar trabalho além do emprego, né? Então o trampo 4.0, e vamos falar agora das profissões do futuro. Então, se a gente falou que os empregos estão reduzindo como formato e consequentemente vai gerar uma competitividade entre quem está disponível no mercado, passa a fazer cada vez mais sentido você se diferenciar, né? Você oferecer alguma coisa que não que os outros não tenham, mas que seja uma habilidade mais rara, né? Ou seja, que nem todo mundo tem. Então, quanto mais raro, mais caro, mais valorizado.
Então, considerando que as relações de trabalho nunca mais vão ser as mesmas também, é mais do que necessário você passar a planejar a carreira como algo absolutamente necessário, algo que é problema seu, que é a sua responsabilidade, e algo para onde você pode apontar algumas coisas. Você não pode deixar a sua carreira aí te levando, né, o conjunto das decisões que você não tomou. Então, quando você puxa a carreira como responsabilidade sua, como problema seu, você começa a olhar para o futuro do teu segmento, do teu mercado, do teu país e começa a olhar tendências. Ah, eles têm uma lista única de quais são os empregos do futuro? Não, não tem. Eu já li assim, olha, muitas listas diferentes. Eu gosto das boas referências, aquelas que são calcadas em pesquisa séria, que usam consomem dados de qualidade. Uma das que eu gosto muito é a Jobs of Tomorrow, do Fórum Econômico Mundial. Né? É uma pesquisa super aprofundada, super bem embasada sobre, aí falando ainda em profissões e emprego, mas profissões que vão ter demanda no futuro. E isso baseado em dados já atuais, né? Dados do hoje. Então, nesse relatório, e ele saiu muito recentemente, há meses atrás, o Jobs of Tomorrow, que seria algo como os empregos do amanhã, mapeando oportunidades na nova economia. É onde o Fórum Econômico Mundial aponta para onde que esses números, na verdade ele mostra para onde que os números estão apontando, que são as áreas que a gente já está precisando e vai precisar de cada vez mais profissionais num futuro muito breve. Enquanto algumas outras áreas, por conta do impacto da automação, vão precisar cada vez menos de menos gente, e o perfil desse profissional dessas áreas altamente impactadas também vai mudar. Né? A gente falou lá num dos primeiros episódios, a gente falou sobre como o impacto das crises é transversal. Aqui, se a gente estiver falando de impacto da automação, ele também é super transversal em tudo que é área, só que em algumas mais, outras menos, tá? E aí eu vou listar aqui para vocês só algumas das áreas, né? Então esse relatório, assim, não quero dar muito spoiler, vou dar assim, uma informação boa que sai daí, mas eu recomendo, se você gosta desse assunto, assim como eu me delicio, né, falar de futurismo, falar do papel do homem na sociedade do futuro, e num futuro breve que a gente vai construir daqui 3, 5, 10 anos, tá? Eu recomendo que você dê uma olhada nesse relatório, ele está disponível lá no site do Fórum Econômico Mundial. Então, basicamente, as profissões do futuro foram apontadas como 96 atividades profissionais diferentes, categorizadas em 7 grandes áreas. Tá? A primeira seria a da Care Economy, que seria da economia relacionada ao cuidado, né? Então, se você somar algumas tendências demográficas do tipo a população do mundo está ficando mais velha, a gente está expandindo a nossa expectativa de vida e a qualidade de vida também, ou seja, a pessoa que vai passar dos 100 anos tranquilamente, sem a menor dificuldade, já nasceu, já está viva, vários vão atingir esse feito. Isso significa que você precisa de uma indústria do cuidado para a terceira e quem sabe para a quarta idade, né? Porque vamos combinar, alguém com 115, 120 anos não pode estar na mesma categoria que alguém de 80, mas independente de se a gente vai chamar isso de terceira, quarta idade, fato é que tem uma indústria do cuidado aí que ainda é muito pouco robotizável. Porque se tem habilidades que máquinas não têm, é compaixão, cuidado, né? Embora eu acredite que a tecnologia tem um papel preponderante nos serviços para essa galera, inclusive serviços de monitoramento, serviços de acionamento de emergência, serviços de monitoramento remoto de telemedicina, de sinais e biomarcadores vitais, enfim, N coisas bacanas aí que daria pra gente discutir, mas a primeira dessas 7 categorias é a Care Economy. Segundo, dados e inteligência artificial, Data and AI. Então, toda a parte, nunca se gerou tantos dados quanto recentemente. E a gestão desses dados e lidar com eles, extrair inteligência deles, é o desafio de qualquer organização, qualquer segmento. Se tecnologia deixou de ser um diferencial e passou a ser o novo normal, e hoje todo mundo está na internet, inclusive quem tinha escolhido não está, mas agora foi forçado, você percebe que a quantidade cavalar de dados que é gerado a partir de cada transação, cada compra, cada visita, cada site que você entra, cada link que você clica, cada comportamento numa rede social, gera um log, gera um registro em algum lugar. Transformar
esses dados em inteligência para os negócios é uma área profissional de muitíssima oportunidade, porque esses profissionais relacionados a data analytics, a inteligência de máquina, a programação de computadores para pensarem em tomarem decisões sozinhos, cientistas de dados, são profissionais ainda raros e escassos, é uma habilidade muito técnica, muito específica e assim, serve em qualquer segmento, tá? Terceira área apontada aqui, engenharia e cloud computing. Então, a engenharia, como a ciência que se preocupa em engenhar soluções para o mundo, vai continuar em alta, né? Apesar a gente vai falar logo na frente, depois de terminar essas 4 conclusões, a gente entrar nas próximas falando de educação, o modelo de formação dos nossos profissionais está sendo seriamente questionado, mas se a engenharia como área humana vai continuar existindo, é absolutamente óbvio, né? A gente ainda tem muitos problemas para resolver aí pelas próximas centenas, milhares de anos, a gente vai precisar desse tipo de profissional. Agora, como ele é formado e tal, é outra discussão que a gente pode ter, mas fato é que terceira área apontada pelo Fórum Econômico Mundial, engenharia e computação em nuvem. Então, cada vez mais poder computacional distribuído, estamos entrando na era da internet das coisas, ou seja, onde não só o seu computador e o seu telefone está conectado, mas também o seu relógio, o seu óculos, o seu implante, a sua geladeira, o seu ar-condicionado, o seu carro, a sua moto, um órgão interno seu, tudo isso vai estar conectado entre si e com essa grande rede neural. Logo, engenhar soluções tecnológicas ou não, mas principalmente baseadas em computação distribuída e computação de nuvem, sem sombra de dúvida, é uma grande área de atuação. Lembrando, galera, que isso aqui são só categorias. Dentro de cada uma dessas 7 aqui, tem uma série de atividades profissionais, né, que são as tais 96 profissões do amanhã, Jobs of Tomorrow, apontado pelo Fórum Econômico Mundial. Número 4, Green Economy, economia verde. A economia verde tem tudo a ver com atividades econômicas ou de redução ou de mitigação de impacto do ser humano ou de proteção e estímulo à natureza. Então, Green Economy tem desde itens relacionados ao mercado financeiro, de mercado de carbono, até, de fato, você ter um negócio diretamente ligado à preservação do meio ambiente. A Green Economy, o meio ambiente em si passou a ser item sério das pautas de responsabilidade das empresas, então não é mais uma visão romântica, né, de abraçadores de árvore, mas uma visão pragmática de negócios, de que se a gente quer ter sucesso sustentado, eu tenho que ter uma relação com o meio onde eu não tiro mais do que o meio pode dar, né? Senão eu tenho um problema de recurso escasso, finito, e aí você exaure os recursos do meio. Então não faz muito sentido, já tem bastante tempo que o mainstream econômico já tem discutido mais, mas a verdade é que nos últimos 10 anos, apesar de muito ter avançado no mundo, a gente vem, 10, 20 anos, a gente vem perdendo a chance de tomar decisões duras a respeito do que a gente quer de integração entre desenvolvimento econômico e economia, né, e lucro. Então, a Green Economy são negócios que conseguem aliar isso. Então, negócios que não são ONGs, são negócios, mas que estão baseados ou em reduzir o nosso impacto no planeta ou em melhorar, né, a nossa relação com o ambiente. Número 5, pessoas e cultura. Então, comentei com vocês, uma das conclusões dessa série a tecnologia nunca nos fez tão humanos, né? A nossa humanidade aumentada. Então, tudo relacionado à cultura, pessoas, tudo que não é robotizável vai ser cada vez mais importante. Número 6, gestão de produtos, desenvolvimento de produtos. Então, nós vivemos numa era onde muitas novas empresas estão nascendo com soluções, produtos e serviços que solucionam problemas históricos que a gente tinha, e isso deve permanecer por muito tempo, porque enquanto essas diferentes mudanças continuarem colidindo, vão continuar abrindo bolsões de oportunidade de fazer o que a gente já fazia de maneira diferente. Por exemplo, você já pede pizza em casa tem um tempão, só que você possivelmente nessa pandemia descobriu um jeito mais fácil, mais barato ou diferente de pedir uma pizza de um outro lugar ou de ter mais opções de pizza, certo? Isso quer dizer que nem sempre os problemas mudam, mas as soluções para eles
passam a ficar mais claras ou disponíveis a partir do momento que uma certa tecnologia fica disponível. Então, assim, conforme essas mudanças no mundo continuam acontecendo e vão continuar se combinando ad eternum, né? Não vejo parada para esse movimento, o desenvolvimento de produtos e serviços também. Então, essa é uma área inteira de oportunidade, de profissionais que conseguem ler o cenário, né? Ler as demandas e as oportunidades e conseguir empreender soluções, tá? Empreender não quer dizer abrir empresa, empreender quer dizer colocar em marcha um plano ambicioso para resolver um problema com um conjunto de recursos. Desenvolvimento de produto. Número 7, vendas, marketing e conteúdo. Então, vendas continua sendo um skill absolutamente necessário. Você vai falar, mas isso não é novo, o que tem de futuro aí? Cara, o Fórum Econômico Mundial não está nem aí se o que ele está listando é inédito ou não, se é sexy ou não. Eu sei que todo mundo gosta de ler listas que falam de piloto de drone e programador, psiquiatra de robôs e coisas assim. E certamente essas são atividades que a gente vai precisar e já precisa, né? Hoje a gente já tem uma demanda por piloto de drone, por exemplo, que a gente não consegue suprir. Mas aqui a gente está listando as que têm ampla oportunidade, as que os números já estão apontando e que a gente está precisando desse perfil de profissional aí já num futuro muito próximo. Então, isso aqui é apenas leitura de dados e conclusão, tá? Não são opiniões das pessoas, né? Então, isso dito, algumas coisas que estão nessa lista não são necessariamente inéditas, mas vão continuar sendo necessárias, ou talvez sejam mais necessárias, né? Então, desenvolvimento de produto, falamos de venda, marketing e conteúdo. Agora, a geração de conteúdo passa a ter um papel preponderante nos negócios, né? E profissionais relacionados à geração e gestão de conteúdo passam a ter aí um lugar ao sol praticamente garantido. Beleza? E aí, gente, indo ainda na linha de trampo 4.0, mas deixando de olhar, até aqui a gente estava olhando em profissões, né? O que normalmente vão ter um formato de contratação muito próximo do emprego. Agora eu convido vocês a expandir um pouco mais o olhar e pensar diferentes maneiras de se relacionar entre quem precisa de resolver um problema e quem tem a capacidade de resolvê-lo. Imagine que você tem a habilidade de fazer um determinado cálculo, que pouca gente no mundo faz. Vamos dizer que 2%, 5% da população mundial faz. Não é tão pouca gente assim, mas não é todo mundo que sabe fazer esse cálculo que sabe fazer. Você preferia estar disponível para vender esses cálculos ou vender os resultados desses cálculos, que seria o seu trabalho, somente para quem mora perto de você? Você vai me falar, Iris, não faz sentido, porque hoje eu tenho tecnologias e canais, seja via pombo-correio, seja via carta, seja via telégrafo, via fax, via e-mail, via WhatsApp, via Snapchat ou via Instagram, eu tenho meios de chegar em gente que mora muito mais longe e que de repente tem a mesma necessidade. Perfeito. Imagine agora esse sistema de alinhamento entre quem precisa e quem pode dar o determinado cálculo ou qualquer habilidade. Aqui eu estou usando o cálculo como exemplo, tá? Então imagina que há vários iguais a você que tem essa habilidade de fazer o cálculo e há vários igual ao seu cliente que tem a necessidade daquele cálculo. Agora imagine uma plataforma no meio do caminho gerenciando isso aí. Eu queria falar para vocês do modelo da Amazon Mechanical Turk, né? O turco mecânico, eu vou explicar um pouquinho de onde que vem essa expressão, é uma plataforma da Amazon que faz esse matchmaking, ou seja, faz a combinação entre quem tem uma determinada habilidade e quem precisa dela, para um tipo muito específico de tarefas, porque o conceito de matchmaking, você vai falar, Iris, mas os classificados também faziam isso, o Tinder também faz isso com pessoas, o Mercado Livre, né, também é um marketplace ali de produtos onde quem vende encontra quem compra. Mas a diferença dessa plataforma aqui é que a gente está falando de Human Intelligence Tasks. São tarefas que são complexas o suficiente para precisarem serem feitas por humanos, ainda não são feitas por máquinas ou não tão bem feitas por máquinas, mas são simples o suficiente a ponto de você poder não precisar interagir com a outra parte e parecer que elas foram feitas por máquinas.
Então, as Human Intelligence Tasks são um tipo de trabalho identificado na nova economia, tá? E que plataformas como a Amazon Mechanical Turk conseguem automatizar essa relação entre quem está pedindo e quem está fornecendo a mão de obra. Ela funciona quase que no mundo inteiro, né? Então você pode tanto solicitar tarefas, então veja, quando você entra lá, você pode solicitar tarefas, eu queria que construísse um aplicativo para mim no celular, eu queria que fizesse uma página de vendas com um produto meu, eu queria que tenha N coisas que você pode pedir, tá? Eu queria que fizesse validação de imagens da internet. Ou você pode entrar e se cadastrar como um Turker, né? Como um trabalhador, como alguém que está oferecendo uma habilidade na plataforma. E da onde que vem? Então, pegaram o conceito de Human Intelligence Tasks? Olhando de fora, parece que foi feito por um robô, né? Mas às vezes é feito por centenas, milhares de profissionais em todo lugar do mundo. Claro que há várias críticas, tá? Eu estou só comentando aqui como é que funciona, não estou fazendo juízo de valor. Essa plataforma já funciona há muito tempo e trouxe prosperidade para muita gente, porque permitiu que essas pessoas vendessem a sua habilidade para o mundo inteiro. Mas há várias críticas e há uma discussão muito séria em torno da precarização do trabalho, porque muitas dessas tarefas pagam centavos de dólar, né? E não tem a mínima proteção social que alguns países esperam ter para os seus trabalhadores. Mas, dando 2 passinhos para trás e falando um pouquinho, eu comentei que ia explicar esse termo, né, do Mechanical Turk. Eu só queria garantir que vocês entenderam o conceito de Human Intelligence Tasks. Olhando de fora parece que foi feito por uma máquina, mas está sendo operado ali por algum humano por trás da máquina. E The Turk, ou o turco, foi uma máquina criada por alguns inventores que tinha a pretensão de dizer que um mecanismo robotizado ou automatizado fazia jogadas de xadrez melhor que os humanos. E esse turco, né, ele tinha uma cara de turco, esse boneco, esse grande robô, ele rodou a Europa inteira em tour, jogou com vários excelentes jogadores de xadrez e ganhou várias vezes. Bom, até que foi revelado muito mais à frente que o turco, na verdade, nada mais era que uma máquina operada por humanos que ficavam aqui dentro e que dava essa impressão, né, de que era uma máquina tomando decisões, mas era tudo operado por alguns humanos, era um grupo de jogadores de xadrez que estava ali. Bom, pra vocês entenderem um pouquinho a lógica por trás do esquema. Então, esse aqui é um exemplo de trampo 4.0. Né, de uma modalidade diferente de contratação, uma modalidade diferente de empregador, onde você nem conhece a outra parte, se relaciona muito pouco com ela através de uma plataforma, recebe por tarefa concluída e não por tempo, como muitos estão acostumados, né? E você pode vender uma habilidade muito específica, né? Que você saiba fazer, um cálculo, uma programação, uma validação, né? Então são tarefas de baixa complexidade. Então, cada vez mais no mundo, gente, eu só queria fechar essa primeira conclusão, a gente está indo no mundo do trabalho que está saindo de empregos para missões, para projetos, para coisas temporárias com objetivos específicos. Podem ser temporárias de longo prazo, pode ser um projeto de construção de 3 anos, ou pode ser uma tarefa que vai te levar 40 minutos, né? Mas cada vez mais o mundo está saindo do formato de emprego e passando para projeto. Isso faz com que a gente gere impactos na carreira e na educação, que a gente deixa de olhar então currículo e passa a pensar portfólio. Né? Eu não quero só saber onde você passou, eu quero saber quais projetos você se envolveu e que resultados você entregou. Isso faz com que a preparação de um profissional deixe de fazer sentido ou faça cada vez menos sentido o diploma e passe a fazer mais sentido as competências e habilidades. Então eu estou adiantando aí algumas das coisas que a gente vai falar mais para frente, mas percebam da onde que está vindo a mudança. Em conclusão, número 18, o home é o novo office. Então se tem uma coisa que acho que ficou clara nessa última crise, na pandemia do coronavírus, lembrando que a websérie do Novo Normal não é sobre o Covid ou sobre a crise sanitária, é sobre as mudanças empilhadas e combinadas que vem acontecendo no mundo nos últimos 10, 20 anos e, claro, com o grande acelerador que foi essa pandemia de 2020 e as outras crises que originaram a partir dela.
Mas falando especificamente dessa pandemia e da quarentena e do isolamento, onde muitas empresas foram forçadas a passar para um modelo de home office, veja, essa é uma daquelas tendências que eu venho comentando desde o primeiro episódio, que não são inéditas e não são novidade. O modelo de home office, muitos de nós já conhecia, já trabalhava com ele há mais de 10 anos atrás. Tem gente que já inclusive trabalhava full time em home office, ou seja, já trabalhou o tempo inteiro em home office. Eu sou um que abri mão de escritório já há muitos anos, tinha um escritório, um condomínio chique de unidades, depois abri mão do escritório, passei para o modelo de coworking, adorava ficar nos coworkings, porque você se relaciona muito, e depois a minha carreira passou a ser, ou eu estou viajando, ou eu estou em reunião no cliente, ou eu estava em casa. E aí não fazia mais sentido ter um quarto lugar que seria um escritório, porque eu nunca estava lá, mesmo que fosse um coworking. E aí passei para o modelo de home office já há alguns anos atrás. O meu ponto é que assim, eu não sou nenhum pioneiro. Vários de vocês que estão me assistindo já conhecem o home office. O que mudou nessa crise? O volume em que isso aqui foi adotado e a velocidade que isso aconteceu, porque as pessoas não tiveram escolha. Esse passou a ser o único jeito de operar a partir do dia X que a porta fechou. E a porta fechou normalmente numa decisão ali de dias, ou tomada pela própria empresa ou tomada por um ente público, porque dependendo do seu negócio você teve as suas portas fechadas, seja por um decreto ou seja por um funcionário público, né? Vários de vocês lembram dessas cenas acontecendo. E aí o que acontece? A partir do momento que as empresas viram que esse home office funciona e que a gente consegue, né, claro, com algumas dificuldades, muita adaptação, não só de infraestrutura e de tecnologia, mas também de hábitos, mas que ele funciona, né, e que ele tem benefícios, inclusive, tudo indica que essas empresas estão começando a gostar dessa história, porque reduz muitos custos, em vários casos, gera uma produtividade que antes você não tinha e, cara, passa a ser um novo modelo de trabalho. Então, várias empresas, e aqui eu trago o Jack Dorsey, né, o CEO do Twitter, estão começando a levantar a mão e falar, cara, agora então home office é o novo padrão, é o novo normal. A gente vai ter o escritório como exceção. Assim como em muitas empresas o padrão era o escritório e o home office era exceção, né? Tem empresas que têm políticas que na sexta-feira o pessoal trabalha de casa, ou tem uma escala de rodízio. Várias empresas, por exemplo, já têm os flex desks, né? As mesas que não tem dono, então cada um chega e pluga na estação de trabalho e trabalha ali. Essas eram políticas comuns de serem encontradas. Agora, muito provavelmente, a gente vai ver empresas virando a chave para o home office e tendo presença em escritório como exceção para quando precisar, porque tem algumas coisas que vão continuar precisando. Então o Jack Dorsey anunciou, né, eu acho que isso foi perto de maio, salvo engano, que o modelo de home office agora é para sempre, ele não era mais um modelo de exceção. Logo depois, o Zuckerberg anuncia um plano de trabalho remoto que, cara, de tão profundo e de tão volumoso, porque né, o Facebook é o maior contratante do Vale do Silício, pode de fato mudar a maneira como a gente enxerga o Vale do Silício, porque se você parar para pensar, quem já me viu alguns dos vídeos que eu gravo no Vale, né, por conta do trabalho eu preciso estar com alguma frequência lá. E mais de uma vez vocês já devem ter me ouvido falar que o Vale ele é mais do que um lugar, né, ele é uma modalidade de pensamento, mas ele é um jeito de pensar que se construiu num lugar geográfico. Ou seja, existem variáveis ali que tem a ver com o solo físico, tem a ver com as empresas que estão lá, tem a ver com a malha de inteligência universitária que está lá, tem a ver com o dinheiro público que foi direcionado para aquele ambiente. Agora, a partir do momento onde eu deixo de... E aí, o Vale do Silício se criou, né? Eu estive na Califórnia, morei na Califórnia lá no início dos anos 2000 e era completamente outra região, mas já estava se fomentando isso que a gente conhece hoje como o Grande Vale do Silício. Então, a partir do momento que um contratante do peso do Facebook, que tem assim, milhares de empregados ali na Bay Area, né, na região ali de São Francisco, ele passa a não precisar que as pessoas morem por ali, qual que é o impacto disso? Veja, eu não estou mais falando de
ferramenta de videoconferência e tal. Essa é a parte fácil, lembre-se, essas são empresas de tecnologia. Essa é a parte fácil. Mas qual vai ser o sentido, por exemplo, de eu precisar que o funcionário esteja na Califórnia? Porque se ele vai trabalhar remoto, tanto faz se ele está 2 prédios de distância ou 2 países de distância. Isso vai mudar a dinâmica como a gente busca moradia. A gente não vai precisar mais morar perto do trabalho. Isso vai fazer com que várias famílias, já está acontecendo esse fluxo migratório, eu só quis explicar de porquê, estão migrando para cidades menores, onde você tem uma qualidade de vida maior, por um preço mais baixo, mora numa casa maior, com menos violência e trabalha remoto. Então, existe uma expectativa de que se esse plano de fato vier a ser implementado, tudo indica, né? O Zuckerberg sinalizou aí que vai ser realmente um plano bastante agressivo, ele vai mudar a dinâmica de ecossistemas para sempre, inclusive do nosso querido Vale do Silício. Então percebam a profundidade da mudança que é as empresas virarem a chave para o home office. A nossa relação com as cidades vai mudar. Porque por que eu preciso morar perto do centro, ou perto das lojas, ou perto do trabalho, se tudo isso agora vem até mim? Percebe? Então, o escritório vira exceção. O que traz uma terceira mudança que eu queria comentar com vocês, que é, a partir do momento que o home é o novo office e eu trabalho de qualquer lugar do mundo, a minha competência pode ser servida também para qualquer lugar do mundo. Então a globalização chegou aos empregos e às profissões, né? Você tem uma globalização do talento. E aí você passa a se questionar onde que meu talento vale mais e como chegar lá. Será que não precisam do que eu sei fazer lá no Nepal? Ou nos Estados Unidos? Ou na Europa? Ou na África? E se eu posso fazer remoto, por que eu não estou fazendo para eles? Então, quando a gente falou na conclusão anterior, a gente falou do modelo da Amazon Turkey, tem várias outras plataformas que fazem trabalhos semelhantes, tá? A Fiverr, Get Ninjas. A Amazon Turkey tem as suas particularidades, mas essas plataformas de conexão entre quem oferece alguma habilidade, algum serviço e quem contrata, já são realidade no mundo já há bastante tempo. Elas só agora estão ficando mais óbvias. Então, de novo, não é inédito, mas está ampliando o volume de pessoas que são tocadas por essa tendência, né? Então, a globalização dos talentos passa a ser um reflexo muito forte do mundo que a gente está vivendo, ao mesmo tempo digital e conectado, mas ainda precisando de um humano para fazer algumas tarefas, conectados com outro humano através de um canal de tecnologia. Então, contratante está num país, contratado está em outro. Então tem algumas implicações do home office que vão muito além dessa discussão superficial de tire o seu pijama, faça a barba. Isso é importante, essas dicas são importantes, mas eu estou querendo apontar aqui mudanças muito mais profundas do mundo do trabalho e como que isso gera oportunidade para você, né? Isso dito, a gente passa para, em conclusão, número 19. Durante muito tempo a nossa relação com a robotização foi ou de medo ou quase que uma relação distópica, assim, né? De imaginar um cenário de domínio das máquinas. E durante muito tempo as nossas ficções científicas tentaram aproximar como é que seria esse mundo, né? Quem não lembra de Exterminador do Futuro e outros clássicos do gênero. Só que o que está acontecendo é que a imagem do eu robô, ou seja, de um ciborguismo, de uma mistura de raças, está sendo substituída pelo compartilhamento. Então, não mais eu ou os robôs, mas principalmente eu e um robô. Vai ser cada vez mais comum você estar trabalhando ou em contato, ou em conjunto, ou ao lado de, ou para uma inteligência não humana, uma inteligência artificial, né? Então, cabe ressaltar, né, ou fazer uma pequena ressalva, que a robotização não é um processo recente, né? A robotização e a automação já vem acontecendo há muitos anos, né? Qual que é a grande diferença nesse momento, Aires? Algumas, né? Por que a robotização está assustando mais? Bom, primeiro porque os robôs começaram a tomar decisões, né? A gente começou a dotá-los de inteligência artificial, coisa que a gente já comentou nesse episódio e em episódios anteriores.
Então, a partir do momento que um robô passa a fazer uma tarefa cognitiva e falar e conduzir um diálogo, né, quem não lembra do diálogo da assistente virtual ligando na pizzaria ou ligando no salão e agendando um corte de cabelo, né? Dá medo. O segundo motivo é o motivo os humanoides, né? Ou seja, os robôs que têm cara, jeito e andam, e tem olho, e tem personalidade, tem nome. Vocês já me ouviram falar, eu acho que em alguma edição do nosso podcast, sobre a Sofia, né? A Sofia é o primeiro robô reconhecido como um cidadão, né? No caso da Arábia Saudita, e é algo que nos assusta, porque é muito parecido com uma humana, né? E o terceiro motivo é o volume que isso está acontecendo. Até 10 anos atrás, se fala de robotização, você tinha que estar falando de uma empresa de tecnologia de ponta. E hoje, qualquer pequena empresa consegue ter acesso a uma robotização de automação de processos, a um chatbot no seu site, né? Ou eventualmente até um robozinho humanoide no seu restaurante, tomando pedidos, interagindo com clientes. Então o volume e a normalização da robotização agora chamam mais atenção, né? Mas se parar para pensar, os teus carros já são feitos por robôs há muito tempo. Percebe? Grande parte do processo produtivo de um bem complexo, como um carro, como um telefone, não é mais manual, né? Apesar de ter intervenção humana, tem cada vez menos, né? Então, a coexistência junto com os robôs é uma das inconclusões do novo normal. Cada vez mais vai ser comum que o seu trabalho vai ou interagir com um chatbot, ou vai ter uma pequena inteligência artificial para tomar decisões de processo dentro da tua empresa, ou você vai buscar algum tipo de robotização para facilitar a conveniência do cliente, né? Vivemos na era da conveniência, então muito menos, né, eu robô, e aí esses devaneios futuristas que a gente tinha, mas muito mais eu e um robô, né? Muita gente hoje achando normal, por exemplo, ter o tal do robô aspirador em casa, né? Ele nada mais é que um aspirador com um pouquinho de inteligência para fazer roteamento, né? E algumas tarefas básicas. Mas fato é que você tem um robô em casa. Outro exemplo muito comum é a Alexa, né? Que é a inteligência artificial da Amazon, né? A Alexa tem os Echoes, que são os dispositivos de escuta e de fala, e você tem uma robô dentro de casa, com a qual você conversa, que tem uma personalidade, que conhece você, que te responde perguntas, que faz tarefas simples, dispara pedidos, liga para pessoas, te conta como é que está o tempo, fala da cotação de uma moeda. Tudo isso já é plenamente possível numa tecnologia absolutamente comercial, acessível em qualquer Best Buy da vida, né? Um outro exemplo de onipresença dos robôs no nosso cotidiano são as assistentes pessoais de celular, né? Então, assim como tem a Alexa da Amazon, tem a Siri da Apple, né? Que está presente no nosso celular e a gente fala com ela nos conhece. Quem lembra de eu comentando sobre a Siri e sobre inteligência artificial algumas edições atrás do podcast, lembra que eu mencionei aquele filme Her, que é Ela, né? Onde a história é um humano que se apaixona por uma personalidade virtual, né? Por uma assistente virtual. E é um filme super sensível, bonito, que explora um pouco essa contradição de, né, tecnológico versus humano. Então, em conclusão, número 19, né, eu e um robô. Em conclusão, número 20. Deixa eu dar um exemplo aqui. Ainda na conclusão número 19, falando de robotização, uma das startups, por exemplo, investidas, que tem um modelo de negócio muito bacana, é a Antor. A Antor é uma plataforma de missões de reposição de supermercado. Então, para resumir a história, a reposição de produtos nas prateleiras do supermercado é uma tarefa humana, absolutamente humana, né? Hoje, e é uma dificuldade para as marcas, para o varejo, para todo mundo. E quando isso falha, ou seja, a gente não consegue ter o repositor certo, no horário certo, repondo o produto certo, todo mundo perde. O cliente vai lá e não tem o arroz que ele quer, o varejista perdeu a venda porque não tinha o arroz que o cliente queria, e a marca de arroz perdeu a venda porque não conseguiu fazer com que o seu produto, que estava ali a alguns metros de distância, estava no estoque, chegasse na mão do cliente. Então, resolver isso destrava uma cadeia financeira, reduz perdas e, enfim, é um problemaço aí para o pessoal do varejo. E a Antor é uma plataforma de missões,
onde de um lado se cadastram redes de varejo que precisam de reposição e do outro lado se cadastram repositores, né, qualificados, que passam por treinamento, passam por alguns crivos aí e recebem missões ali pela plataforma e aceitam essas missões. Assim como um motorista de aplicativo recebe corridas e aceita as corridas, os Antors aceitam uma missão e são remunerados por aquela missão, né? Aquela missão tem uma complexidade, tem um tipo de produto, tem uma duração e tem uma remuneração associada àquilo ali. Então, nada mais é que uma plataforma de inteligência conectando oferta e demanda. Então, percebe que toca pelo menos 3 itens que a gente comentou aí no episódio de hoje. Modelo de negócio lindo, os caras estão indo muito bem executado e resolvendo problemas reais e ajudando pessoas a prosperarem e varejos a terem menos perda. É muito bacana. Então, um exemplo aí de robotização e de presença da tecnologia no nosso dia a dia. E, como em conclusão número 20, crise não se desperdiça, empreender pode ser bom e investir também, de ações a startups. Então, de novo, com todo respeito ao lado triste, trazido por essa pandemia de 2020 e todas as vidas que a gente perdeu e vai seguir perdendo ainda durante muito tempo e todo o impacto econômico e social, também não podemos deixar de falar de oportunidades que tem aí. Então, a frase célebre, né, de crise não se desperdiça ou não devemos desperdiçar uma boa crise, faz referência ao fato de que sempre tem boas janelas de oportunidade ao longo das crises que a gente pode aproveitar se a gente tiver com o olhar aguçado. E aqui o meu papel é aguçar o seu olhar. Então, uma das primeiras oportunidades que aparecem em momentos de crise econômica, é o mercado financeiro, né? O mercado de ações especificamente. Essa foi a live de transmissão, né, do Warren Buffett e da reunião anual de acionistas dele, de prestação de contas para os acionistas dele, lá da Berkshire Hathaway, onde ele tradicionalmente é um evento no mercado financeiro, porque o Warren Buffett é um grande investidor, né? Acho que poucos aí devem não conhecer, e essa reunião é um ícone no mercado financeiro. E dessa vez foi toda 100% tecnológica, né, sem presença física e tal, foi um momento assim, bastante histórico. Mas eu lembro de estar assistindo isso e de estar pensando a quantidade de oportunidades que bons ativos, ou seja, boas empresas oferecem a um preço muito barato nesse momento. Então, se você não conhece o mercado de ações, grosso modo, é a maneira que você tem de comprar um pedacinho de uma empresa. Você comprou uma ou mais ações dela. Antigamente essas ações eram papéis, né? Então é muito comum no mercado financeiro você ouvir esse termo: comprei papéis da Suzano, comprei papéis do Itaú. Você comprou ações que hoje são todas digitais, não tem mais papel. Então você basicamente é dono de um pedacinho, de uma fraçãozinha muito pequena da empresa. Então essas empresas que têm o que a gente chama de capital aberto, ou seja, vendem esses pedacinhos no mercado, elas têm que prestar contas para os seus acionistas, para todo mundo que comprou esses pedacinhos. É o que o Mr. Warren Buffett está fazendo. E aí, quando o valor dessa empresa, por um momento de crise, está reduzido, você pode comprar pedacinhos daquela empresa a um valor muito reduzido. Mas se ela for uma empresa boa e que tiver a capacidade de se recuperar depois dessa crise, esse pedacinho que você comprou vai valer muito mais, porque a empresa vai voltar a valer mais. Então, tem uma série de empresas sólidas, com negócios bons, que invariavelmente vão voltar depois do momento de crise e que ficaram a um valor muito barato para você comprar, para você virar sócio delas, né, para você comprar essas ações. Agora, é claro que você fazer um investimento desse no meio da crise, no momento onde ninguém sabe qual que era o futuro do mundo, tem que ser muito sangue frio, né? E ter aí um capital de risco para você ficar tranquilo, aquele assim que se você perder, você não vai morrer de fome, né? Eu sempre brinco que uma coisa que o mundo dos investimentos me ensinou é você investe com o dinheiro de pinga, não com o dinheiro do leite. Então, mas fato é que para quem tem emocional, para quem tem recurso, o momento de crise ele é um momento onde bons ativos ficam muito baratos.
Eu tenho, por exemplo, clientes que na crise passada compraram concorrentes, né? Porque e isso está acontecendo de novo. Eu tenho clientes que estão nesse momento no movimento de negociar com concorrentes, porque o concorrente ficou mal das pernas, mas é um ativo bom de comprar, seja pela carteira de cliente, seja pela capacidade instalada, seja por neutralizar um concorrente. Mas não falando sobre compra de empresas, mas especificamente sobre investimento em mercado de ações, longe de mim fazer qualquer tipo de recomendação, tá? Não é meu papel, apesar de ter minhas aventuras aí ao longo de muitos anos em investimento de tudo que é tipo, não é o tipo de conteúdo que eu abordo, mas eu tenho certeza que tem um monte de gente, inclusive alguns que eu sigo e que vocês me veem postar no Instagram, amigos a quem eu faço referência, que são as pessoas quem eu sigo conteúdo de, né, dicas de investimento e análise de mercado financeiro. Então, longe de mim fazer qualquer recomendação, mas se você tem o emocional e o recurso, avalie, né, comprar bons ativos baratos, avalie ser sócio de empresas, principalmente porque tem alguns segmentos que obviamente não tem como quebrar, o governo não vai deixar quebrar, tanto aqui quanto fora, tá? E aí eu estava assistindo, essa aqui foi uma live do BTG Pactual, né, a série de lives digitais, com uma série de players do mercado financeiro e do mercado de investimento falando sobre o impacto da Covid-19. E aí eu comecei a tentar entender os impactos que essa crise trouxe no mercado de investimento. Como vocês sabem, eu sou investidor anjo, né? O investimento anjo ele é um pedaço do investimento de investimento de risco e de venture capital, e foi um dos primeiros assim que sofreu pelo menos um chacoalhão, né? Logo que essa crise começou a se desenhar e ganhar rosto. Muita gente achou que ia congelar o mercado e que os investimentos iam morrer, e na verdade bem recentemente acabou de sair essa pesquisa, Investimento Anjo de Startups Brasileiras na Crise do Covid-19, então uma pesquisa feita a vários braços, tem o pessoal da Anjo do Brasil, tem um monte de redes de investimento que apontam que o apetite para investimento continua, porque da mesma maneira que eu comentei com vocês que você pode ir no mercado de ações e ser sócio de uma empresa boa a preço barato, a mesma coisa acontece no mundo do investimento de risco. Né? No meu caso específico, eu invisto em startups, empresas de base tecnológica e potencial de crescimento em escala, e é um investimento de risco, e nesse momento é claro que a liquidez diminui, né? Os investimentos diminuem, quem está devendo em casa não vai ficar botando dinheiro em startup, então, mas dizer que vai acabar, que não faz o menor sentido. Eu estou inclusive envolvido em alguns deals, como a gente chama, né, negócios que estão andando. Esse processo de investimento ele é um trilhozinho, né, que passa por várias fases, mas cara, o investimento está rolando solto. O que vai acontecer é uma lei de Darwin, né, como eu comentei em episódios anteriores, o darwinismo, aquela seleção natural, né, também vai atingir as startups assim como atinge empresas em qualquer outro ponto do ciclo de vida. Então, mas cabe lembrar aqui que existem ótimas oportunidades. Então, quando eu falo que tem oportunidade de investimento de ações a startups, é que, talvez agora seja a hora, né, que você tenha recurso, estômago e veja uma oportunidade boa de startup passando para entrar. Eu sei que, vou falar nós, investidores, às vezes parece que é um clubinho, é uma panela. E na verdade, do ponto de vista de número, ainda é muito pouca gente no Brasil que faz isso, mas assim, não tem o menor motivo de ser uma panela. A boa parte dos investidores anjos que eu conheço querem democratizar e veem benefício. Eu vejo muito benefício a gente democratizar investimento nesse tipo de modalidade, né? Claro, com responsabilidade, com educação, as pessoas sabendo no que estão investindo, né? Cuidado com o canto da sereia. Se você está vindo investir em startup que você vai querer acertar quem que é o próximo Zuckerberg, furada, nem venha, né? Se você quer retorno rápido, não venha. Se você quer dinheiro especulativo, né, gambling, não venha. Vai fazer day trade, vai. Mas, se você tem um capital que a OECD chama de capital paciente, né, aquele que está focado em construir boas coisas no longo prazo, se você tem smart money para agregar, ou seja, tem expertise para dar para uma empresa além do dinheiro, se você acredita na modalidade de investimento anjo como um dinheiro de capital de risco produtivo,
e se você acredita que através do seu investimento você consegue direcionar para onde está indo a sociedade, ou seja, você pode financiar as causas que você acredita, pô, então não tem por que você não ser investimento anjo. Se você tem um celular e uma conexão à internet, você pode achar uma rede de investimento anjo na sua cidade, no seu estado e perguntar como é que você pode se envolver, quais são os critérios. Cada casa normalmente tem o seu jeitão, suas regras, né? Sua música, mas fato é que é uma oportunidade, né? O pessoal da Endeavor anunciando aí, né, 2,2 bi de dólares de apoio a fundos de venture capital e bancos públicos de desenvolvimento para colocar esse capital que foi retirado pelos investidores em meio à crise. Então lembra que eu abri essa websérie falando que economia, na verdade no episódio 2, que economia é um processo muito psicológico. Então quando as pessoas têm medo, elas deixam de gastar, elas deixam e também de investir. Então os investidores deram uma tirada de pé do acelerador e inclusive, né, seguraram um pouco o dinheiro. Isso é natural pelo momento de medo, quando a gente não sabe que cara vai ter o mundo daqui a X meses. E aí existe uma contrapartida do ecossistema de se movimentar e despejar dinheiro para cobrir, né, esse vácuo que ficou. E aí o Olaf Scholz, né, ministro da Economia da Alemanha, fala que essa ajuda permite que as rodadas de financiamento continuem, porque o investimento em startup, em empresas de tecnologia que resolvem problemas da sociedade é uma estratégia de desenvolvimento de país, né? Então, uma estratégia estadista. A Alemanha reconhece isso, né? A Alemanha que, enfim, tem lições aí para nos dar, todo dia um 7-1, né? A Angela Merkel saiu super fortalecida. Lembra que a gente comentou, abrindo um parênteses rápido, que a gente comentou no episódio passado, no episódio 3, sobre como a crise revela grandes líderes. Angela Merkel, que era, né, foi motivo de chacota de alguns jornais aí, por ser uma líder não sexy, né, do ponto de vista de ter aquele estilo dela low profile e tal, se destacou muito bem e ela tem um passado cientista, não sei se vocês sabem. Então mais um motivo para a gente tirar o chapéu, não só para essa mulher incrível, mas que lidera uma nação incrível. E é por conta de pensamentos como esse aqui, né? A gente não vai deixar o dinheiro para investimento secar, essas rodadas de financiamento, porque a gente está contando com isso para ter um futuro positivo. A Alemanha precisa de mentes inovadoras. Então, se eu secar investimento agora, essas mentes literalmente vão para outro lugar. Percebe? Pensamento de longo prazo. Então, meu ponto é, para você, investidor, ou para você, empreendedor, o investimento continua, ele é uma excelente oportunidade nesse momento, tá? E aí, de novo, eu não estou falando só de retorno financeiro, oportunidade de comprar barato para ganhar muita grana. Claro que isso é super bem-vindo, afinal de contas, investimento anjo é uma modalidade de investimento, né? Comprar pedaços de uma startup ou comprar um mútuo conversível é um ativo, é uma classe de ativo. Mas fato é que, cara, não é só pelo dinheiro que a gente está nessa, né? Então, todo mundo que eu conheço que faz investimento anjo sério, né, enfim, envolvido com o tema, tem aí algum benefício, algum outro motivo para estar envolvido, além do retorno financeiro. E aí, a gente fecha essa inconclusão número 20, deixando claro que tem várias oportunidades que vão passar e que vão sumir e que não vai ter como você aproveitar depois que elas forem embora. Então não desperdice, né, esse momento, apesar de tudo de triste que ele pode estar trazendo, das dificuldades que ele traz, certamente tem oportunidades aí e de repente elas estão em investimento. Então pode ser que a sua vida profissional tenha mais de um chapéu, né? Quem me conhece sabe que eu tenho uma carreira não linear e uma carreira multi-chapéu. Então pode ser que você tenha um trampo, algumas relações de contrato de trabalho e você também possa ser investidor, da onde você tira a sua realização e parte do teu sustento através do retorno desses investimentos. Por que não? E é com muito prazer que nessa segunda metade do episódio número 4, a gente entra agora nos impactos da educação, com a inconclusão número 21. A inconclusão número 21 dos impactos dessas mudanças no mundo da educação é que a gente tem problemas antigos tentando ser solucionados por soluções inovadoras, né? Então esse era um cenário que a gente já tinha
Então, se você parar para pensar, o nosso sistema educacional, não só pedagógico, né, das crianças, mas também o andragógico, o ensino de adultos e educação continuada, e extensão, pós-graduação, ele é um modelo que mudou muito pouco nas últimas décadas, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar aquela frase de que a gente está ensinando pessoas do século XXI com professores do século XX e métodos do século XIX. Então, aliás, essa foto aí é a foto que ilustra um artigo que eu tenho no LinkedIn chamado Precisamos Reeducar os Educadores, né? E é um pouco das minhas críticas carinhosas à nossa educação. Eu sou envolvido com a educação há acho que aproximadamente 10 anos, tanto como professor, e aí já fui ensino técnico, graduação, pós-graduação, treinamento em company, mestrado, no Brasil, fora, em diferentes modalidades, como professor, como coordenador de curso. Então conheço um pouquinho, né, da educação, do mundo da educação e dos problemas desse mundo, e sou um apaixonado pela educação na sua essência, no poder transformador que ele tem em qualquer sociedade. Mas justamente por ser apaixonado, eu sou um crítico ferrenho do formato, né? Então esse meu artigo, né, que aliás me rendeu algumas bobeiras aí, é uma maneira que eu tenho de criticar a educação por dentro, fazendo o que eu acho que dá para fazer de diferente. Então, um modelo que mudou muito pouco já vinha sofrendo. Quais eram os problemas que a gente vinha identificando na educação? Com um conteudismo muito grande, então uma educação baseada em conteúdos e não em competências, né? Essa era a primeira coisa que incomodava, o que incomoda no modelo vigente. Um descolamento absurdo das necessidades reais do mundo, né? E aí estou falando tanto de coisas utilitárias, como habilidades que as pessoas vão precisar, quanto coisas não utilitárias, como conhecer tua estrutura de país. Então isso pode ser que não vai te dar um emprego, mas você vai precisar disso para votar bem, né? Entender como é que funciona o sistema político, social da sua nação, por exemplo, né? Filosofia, absolutamente relevante, necessária, mas em algum momento ficou para trás no caminho. Então um descolamento da necessidade, tanto das coisas úteis quanto das coisas necessárias, uma distância imensa do mercado. Então academia e mercado na América Latina vivem assim mundos diferentes, no Brasil especificamente, né? Tem um gap muito grande, onde a academia debocha do mercado e não tem nenhum compromisso de solucionar dores e problemas advindos do mercado, e o mercado despreza a academia. Cada vez menos um diploma é valorizado por uma empresa, seja para contratar, seja para promover ou qualquer outra coisa. Já tem muita empresa que já não se importa qual curso você fez ou que faculdade você fez. São poucos os segmentos onde média e título da sua faculdade e título do seu curso ainda são de muito peso, claro que tem, mas aqui no Brasil isso tende a ter menos peso do que em outros lugares. E outras empresas que nem querem saber se você tem uma formação, educação formal ou não, né? Se você fez faculdade ou não. Eu falo isso com um profundo pesar, porque é o sinal de que a educação caiu no último lugar que ela queria cair, que é na da irrelevância, né? Uma empresa olhar e falar, cara, não faz diferença se o cara fez esse percurso aí ou não. Cara, que absurdo, o quão ruim, o quão descolado da realidade um percurso de formação tem que ser, a ponto de tê-lo ou não tê-lo não fazer a menor diferença, e a empresa nem colocar isso no processo seletivo. Então, distância do mercado, um sistema de egos, né? Um sistema de educação de pega-deuses, onde o objetivo é quase que perpetuar ali um sistema de alimentação de egos, uns critérios esdrúxulos de validação. Boa parte da nossa educação ainda é baseada em prova, e prova não prova porra nenhuma, né? No máximo prova memória, mas até onde eu sei, memória não é um skill absolutamente necessário ou especialmente valioso no mercado. Um outro problema é uma educação que enxerga somente um tipo de inteligência, e pior, ranqueia as pessoas em melhores e piores baseado em uma inteligência. Não faz o menor sentido. O que a gente faz com os nossos jovens e crianças é um crime. Mas enfim, esse é outro papo.
E aí o que está acontecendo é, esses problemas antigos a gente vinha tentando resolver com tecnologia e com inovação, né? Então, eu tenho investimento em algumas edtechs, né? Algumas startups voltadas à tecnologia, que tanto fazem solução de realidade virtual para sala de aula, solução de reconhecimento facial, solução de engajamento, plataformas de conteúdo, mas basicamente operando num mesmo modelo, desse modelo massificado que, cara, já estava morto e só faltava ser enterrado, né? Esse caso aqui, por exemplo, essa logo é da Sherpa. A Sherpa é uma startup que eu conheci lá no Líbano, né? Lá no Beirut Digital District, eles têm um hub tecnológico. E a Sherpa é uma edtech, né, uma empresa tecnológica de serviço de educação que, salvo engano, oferece treinamentos e formação para jovens em robótica, para crianças e jovens. Só que a grande sacada é que eles desenvolveram com inteligência artificial um percurso gamificado, ou seja, um jogo, né, o aluno sente que ele está num jogo, onde ele vai respondendo desafios e passando para desafios seguintes e tal, só que a plataforma vai decidindo para qual desafio o participante vai ser jogado com base no perfil do respondente, no perfil do aluno. Então, vocês já devem ter ouvido, cada um de nós aprende de uma maneira diferente, tem os perfis sinestésicos, auditivos, tem velocidade de cognição, tem um monte de outras coisas que a plataforma consegue medir e tomar a decisão de qual caminho aquele participante vai seguir. Então todos saem do mesmo lugar e nenhum até hoje percorreu exatamente o mesmo caminho, porque são combinações muito diferentes e muito particulares. E então é a maneira que a plataforma tem de se adaptar ao aluno, que é algo que o nosso sistema de massa nunca conseguiu fazer. A gente teve que massificar e padronizar o ensino para conseguir formar 40, 50 neguinhos de uma vez. E é claro que esse sistema não vai funcionar nunca, porque o que a gente fazia tentava estabelecer uma média que todo mundo fosse acompanhar. Sempre ficava uns sobrando e para os outros ficava faltando, né? Enfim, N problemas aí nesse modelo. Então, soluções tecnológicas, mas que atacam um modelo que, cara, que já não faz mais sentido. Digitalizar a educação não é a solução. A inovação da educação não passa somente por tecnologia. A tecnologia é muito bem-vinda, eu sou apaixonado por tecnologia e na sala de aula mais ainda. Eu lembro de um mestrado que eu fiz, o meu primeiro mestrado, onde, assim, já nesse século, tá, gente? Onde o coordenador, que também era um dos professores, baixou uma regra que não podia usar notebook em sala, cara, não podia tomar nota das minhas aulas. Porque para mim era muito mais fácil anotar num dispositivo tecnológico. Eu como docente, como coordenador, abraço a tecnologia em sala de aula. O meu ponto é que a inovação na educação vai muito além do uso de tecnologia no modelo velho, mas sim na reconstrução de um modelo novo, onde tecnologia faça parte. Então, aqui a gente está começando a questionar de que somente soluções inovadoras não vão sanar todos os problemas antigos que a gente tinha. E essa é uma das inconclusões desse momento. O que está acontecendo agora? Existe um movimento de morte de escolas de negócio. Então, tem um estudo que acabou de sair, que a gente foi fonte para essa websérie, da Educantes, que pesquisou escolas de negócio nos Estados Unidos inteiro, tanto série A, série B, e falou com os decanos, com os heads de cada escola. Então a gente está vendo um movimento de mortandade de business schools e de consolidação, fusões e aquisições muito rápidas, porque elas estão tentando se adaptar. Claro que a maioria delas tentou virar a chave para online, mas, cara, pegar um modelo ruim e só digitalizá-lo não vai resolver. E aí, a mão do Darwin está fazendo efeito, a seleção natural está fazendo esse efeito. O decano de Cambridge comentou que ele acredita que se eles acertarem a mão na virada para um novo modelo que inclui os canais digitais, ele entende que esse modelo está aí para ficar, ou seja, não é nada que vai ser revertido no pós-pandemia. O head da INSEAD, lá da Europa, baita instituição respeitadíssima entre as melhores do mundo, comentou que acha difícil de imaginar a educação voltando para o modelo anterior, porque as falhas foram expostas.
as falhas ficaram óbvias, as falhas ficaram visíveis, né? E a partir do momento que esses players quebram e deixam de existir, não tem como voltar, não tem como desfalir uma empresa, né? Ou uma instituição de ensino. Então, me parece que esse era o golpe de misericórdia que a educação precisava. É uma dolorosa reinvenção, mas absolutamente necessária, né? Os educadores, os professores finalmente vão se colocar no seu papel de apoiadores da aprendizagem e não só de ensinadores. Precisaremos também de mudança no comportamento dos alunos, a gente vai falar disso na conclusão número 23, tá? Daqui a pouco. Mas para fechar esse ponto, a gente já está falando aí de que digitalização não é a novidade que vai resolver. A gente começa a pensar no resultado, não só no ensino, que ensino é meio, mas no resultado da educação, que é a aprendizagem. Então, ensino baseado em projetos, ensino baseado em problemas, medição multi-inteligência baseada em competências, em coisas que você sabe fazer, cursos longos cada vez menos fazendo sentido e cada vez mais formações menores, né? Os nano degrees, uma educação muito mais just in time, ou seja, uma educação muito mais para responder uma necessidade que eu tenho hoje, nos próximos 3, 5 anos, do que uma educação just in case, onde eu preciso aprender vários anos para algo que pode ser que eu use um dia lá na frente, né? Então, isso é um pouco do que a gente percebeu aí nesses impactos, né? Então, esse aí saiu no The Economist, né? A pandemia aumenta os desafios que as business schools enfrentam. Então, vocês vão encontrar no The Economist, vocês vão encontrar o link para esse estudo da Educantes, muito interessante dessa pesquisa feita com os decanos das business schools norte-americanas. Em conclusão, número 22, o ano da educação híbrida, né? A tecnologia atendendo a nossa humanidade. Então, eu sempre, como apaixonado pela tecnologia, comentei com vocês, sempre quis utilizá-la dentro da educação da melhor maneira, mas nunca acreditei que o papel de um professor, por exemplo, seja digitalizável. E quando é porque ele não estava fazendo o papel direito, né? Se ele está fazendo um papel só, ele, ela, enfim, essa figura do ensinador está fazendo um papel só de pegar um conjunto de slides de um lado e levar para o outro, aí realmente ele é absolutamente substituível por um monte de plataforma, bobear até pelo Google. Agora, esse não é o papel de um professor. Então, assim, a educação não morreu, a educação medíocre morreu, e que bom. Por isso que eu falo que esse é um dos efeitos positivos, é o golpe de misericórdia que a gente precisava para expor o modelo e consertá-lo. Então esse é um ano esquisito, que a gente começou a educação muito presencial e vai terminar ela 100% no online. Mas assim que passar o momento de crise, de lockdown, de quarentena, eu não imagino a gente voltando para um modelo 100% presencial. E aí eu vou falar o que eu venho defendendo nos últimos anos, um modelo híbrido. Um modelo sim, onde você possa aprender através de uma plataforma, onde você possa consumir conteúdo em diferentes formatos, que você possa conseguir consumir conteúdos em formatos mais fáceis, pílulas mais rápidas, onde seja mais prático e não só teórico. Não que elimine a teoria, é absolutamente necessária, tá, para a formação de um bom profissional. Ele precisa entender os fenômenos por trás daquilo que ele está estudando, ou querendo saber fazer. Mas não pode ser só teórico, tem que ser prático também. Então acredito que a gente vai voltar para um modelo assim. Até porque o que está acontecendo agora em boa parte das escolas não é EAD na sua melhor forma, é ensino remoto emergencial. Você tombar uma aula presencial para um canal digital não deveria ser chamado de EAD, tá? E aí, para todo mundo aí que torce o nariz por EAD, porque não dá para formar bons engenheiros, bons médicos, bons não sei o que com EAD, cara. Assim, da minha experiência, eu falei com vocês que eu tenho uma boa experiência em educação e também com tecnologia, o problema não está no canal, tá? A gente está encontrando jeitos de fazer o EAD render tão bem ou melhor do que o modelo presencial. Mas como eu comentei, eu não acredito no modelo 100% remoto. Eu gosto do modelo híbrido, eu acho que tem algumas coisas que são mais possíveis no remoto, algumas coisas mais possíveis no presencial, mas não vamos confundir. Num país onde EAD foi usado para baratear custo, e é por isso que boa parte de vocês torce o nariz, num país onde EAD foi mal usado, né, não foi usado na sua essência mais nobre, que é conseguir escalar, fazer conhecimento chegar a muita gente, a gente precisa falar que precisa separar, botar os pingos nos is. EAD bem feito, ensinar alguém à distância é algo muito difícil de fazer, mas é possível.
é diferente de ensino remoto emergencial, tá? Então, é um ano muito esquisito, mas cada vez mais vai ficar óbvio esse papel do humano numa relação de ensino-aprendizagem, tanto de quem ensina quanto de quem aprende, né? Então, se você parar para pensar que a relação ensino-aprendizagem tem no mínimo dois atores com dois chapéus diferentes, o papel deles vai ficar cada vez mais necessário, mesmo usando tecnologia, porque eu não imagino um robô substituindo nenhuma ponta nem outra, né? Embora a parte operacional de ser professor ou de ser aluno possa ser sim substituído por uma plataforma. Artigo da Harvard Business Review falando do ensino híbrido e dos impactos do Covid-19. Muito bacana, artigo de maio desse ano, né, super recente, acho que como tudo que a gente usou aqui na websérie, falando um pouquinho sobre os impactos do que muda no ensino híbrido para a gente. O que me leva em conclusão número 23, que lembra que essa disrupção educacional não está só nos ombros do professor. É um conjunto de stakeholders, de atores que estão nesse processo aí que precisa ser chamado à responsabilidade. Então, da mesma maneira que precisa de novos ensinantes ou novos professores, a gente vai precisar de novos aprendentes ou novos perfis de alunos, novos meios, novos canais, novas famílias, novos pais, novas expectativas frente à escola, novos gestores educacionais, novos legisladores públicos da educação. Percebe? Que não adianta demonizar o professor, que vamos combinar que no meio dessa pandemia eu vi muito herói, assim, tanto de perto, né, das instituições que eu estou envolvido. Eu sou coordenador de 2 cursos de pós-graduação, um MBA numa universidade espanhola, que tem um campus aqui na América Latina, então tanto os casos que eu vi de perto, quanto os casos que eu acompanhei através da mídia e tal. Muito professor herói, que, cara, mal intimidade tinha com a tecnologia, meteu a cara, virou à noite, aprendeu, fez da melhor maneira possível, esteve lá para os seus alunos, né? Então, assim, meu ponto é que o professor, ele também é uma vítima de um modelo, vítima não é um nome legal, mas ele sofre tanto quanto um modelo ineficiente, ineficaz, quanto os alunos, percebe? Então ele também está preso nesse modelo aí. Então meu ponto é, vamos compartilhar essa responsabilidade, né? Legislador, família, pais, gestores educacionais, professores e alunos precisam despertar para esse novo momento. Então mudanças robustas só vem quando vem do ecossistema, né? Um perfil de professor que seja menos professor, que fique professando verdades menos, que seja mais ensinador. Um perfil de aluno que seja menos assistente. Percebe que não tem nada mais passivo do que assistir uma aula? Eu vim aqui só para assistir, para dar uma assistência para a aula acontecer. Não, cara, você é chave central nisso aí. Se você não aprendeu, a aula não fez sentido, o tempo foi perdido. Então, menos assistente, mais aprendente, né? Mais protagonista. Professores mais articuladores, mais questionadores. Só que aí precisa de um outro tipo de formação, né? Então, o ponto aqui dessa conclusão é que as mudanças profundas da educação, primeiro, que os impactos da crise estão sendo bem dolorosos na educação, inclusive com fechamento de escolas e tudo, mas que se esses atores aqui tomarem sua responsabilidade, a gente tem chance de fazer algo muito bacana na educação. Em conclusão número 23. E em conclusão número 24, falar então sobre o você amanhã, né? Porque veja, eu queria fazer uma ressalva que a gente não está falando que a educação não funciona do jeito que está aí hoje, né? Eu sou muito grato à minha educação formal, a tudo que eu tive acesso a aprender na vida e, cara, formou grande parte do profissional que eu sou. Sou muito grato mesmo. É que ela funciona pouco, ela é pouco eficiente e ela funciona para poucos, né? Acesso à educação no Brasil virou um benefício, virou um luxo, quando deveria ser básico como água e comida, né? E a gente perdeu o contato disso, e mesmo para aqueles que funcionam, ela é muito pouco eficiente, ela custa muito caro em grana e em tempo para o retorno que ela traz. Então, o meu ponto aqui é a gente começar a pensar o ROI da nossa educação, o retorno sobre o investimento que a gente faz, né? Então, aquela história de estamos formando alunos do século XXI com professores do século XX, métodos do século XIX,
não vai fechar nunca, porque agora eu tenho um mercado que não está contratando mais diploma, está contratando resultado. Então, a maneira como eu preparo profissionais, e agora eu estou conectando quase tudo que a gente falou nos episódios anteriores, né, de mudança no mundo do trabalho e tudo, não faz mais sentido, porque se eu tenho um novo mundo, eu tenho novas habilidades, novas maneiras de formar essas habilidades, novos canais, novos meios, né? O Fórum Econômico Mundial está falando que a previsão, a estimativa de mudanças, de impactos profundos no mercado de trabalho não é para amanhã, já está acontecendo. Os números já mostram que a Reskilling Revolution, a revolução da recapacitação, é uma realidade. As habilidades, e isso está no relatório do Fórum Econômico Mundial, tem relatórios da ONU também sobre isso, falando sobre como as habilidades que a gente desenvolveu até aqui não são as que vão nos levar para frente, não são as necessidades que o mercado tem. Isso gera um gap animal, onde todo mundo perde. Porque embora eu possa ter o mesmo número de pessoas ociosas e número de vagas ou de postos de contratação, essa conta nunca fecha por causa do skill, da habilidade, né, que a gente precisa. E se eu não consigo completar uma vaga ou uma posição de trabalho porque me falta um skill, significa que alguém não foi contratado por não ter aquele skill, e significa que aquela posição continue aberta, aquele trabalho não vai ser feito, a sociedade não vai para frente. Percebe? Todo mundo perde. Então, a revolução da recapacitação é uma realidade, não tem como ficar mais com a cabeça no buraco, achando que tudo que você já aprendeu na faculdade e naquela pós vai ser suficiente, porque não vai. A gente vai precisar de novas habilidades e novos jeitos de desenvolvê-la. Provavelmente não vai ser o ensino formal que você está acostumado sentado o bumbum numa cadeira física. E uma das tendências, né, dessa educação é a certificação. Então é você ter chancelas de habilidades específicas que você tenha. E eventualmente, a depender do reconhecimento dessas chancelas, você poder fazer aquilo que a gente comentou antes, de globalizar o seu talento. Então aqui, por exemplo, é um pedaço de um relatório do Project Management Institute, do PMI, falando que a pesquisa, essa pesquisa da qual está lá nas fontes, apontou um 22% de média de aumento salarial em 42 países para profissionais que tinham uma determinada certificação. Nesse caso, é a certificação PMP, que é a certificação de gestor de projetos profissional. Tá? A partir do momento que você tem uma chancela dessa, ela mostra que você detém um skill e um conjunto de conhecimentos específicos, o que te habilita a ser interessante para a contratação, seja como funcionário, seja como contratado, PJ, enfim, para fazer um determinado trabalho. Então, a certificação de skills específicos passa a ser uma realidade muito maior no mercado de trabalho, inclusive com impacto no salário, do que necessariamente uma formação de 5, 6 anos. Tá? Essa é uma das tendências muito fortes. E aí é por isso o nome aqui da Inconclusão. Da Inconclusão do número 24 é que você amanhã é muito mais skills do que degrees, é muito mais habilidades do que diplomas. Aí você está falando que o diploma não vale mais nada? Não caia nessa ladainha. Não caia nos arautos do apocalipse. Diploma é só... Como é que é? Diploma é só um pedaço de papel na parede. O diploma não quer dizer nada. Cara, isso é uma baita mentira. Normalmente, ou de quem não tem a menor ideia do que está falando, ou alguém que tem algum interesse, né, em dar essa queimada na educação para vender alguma coisa diferente. O diploma continua valendo. Algumas profissões e ocupações vão ser dependentes de diploma durante muito tempo, porque a gente precisa desse tipo de validação na formação daquele profissional. O ponto que a gente está falando é que ele deixou de ser hegemônico. Ter um diploma deixou de ser o único caminho para ter uma vida profissional, né? Então essa é a beleza desse modelo. A nova educação não renega a educação antiga, ela modifica formato, né? E aproveita o que já funcionava e melhora o que precisa melhorar. Então, um outro relatório também do Fórum Econômico Mundial, que os empregos vão ser muito diferentes já no médio prazo, gente, já em 10 anos passa assim. Todos vocês que estão me vendo vão estar aí, provavelmente vão estar na sua vida produtiva trabalhando ainda. Então, a gente tem que pensar em se preparar. E aqui é bacana, eu queria fazer um parênteses, quase que uma nota pessoal. Esse foi um dos grandes motivos que inspirou essa série.
a clareza que eu tenho e que eu venho tentando chacoalhar os meus mentorados, os meus alunos, o pessoal que me segue nas redes, de que está claro para mim, eu não sou nenhum visionário nem nada, estou só lendo os sinais, de que a gente tem um desafio de adaptação muito grande. Tá? E não estou falando só no nível filosófico, não, estou me reinventando. Não, é adaptação do tipo construir novas habilidades, aprender novas coisas, aprender a fazer novas coisas. Não é só saber, não, é saber fazer novas coisas. Porque o mundo que está se desenhando com esse bando de mudanças aceleradas e que foram impulsionadas pela pandemia, ele já está aí. Ele não é amanhã, ele é hoje. E as pessoas estão perdidas, porque elas não entenderam nem que mudanças estão acontecendo, muito menos qual vai ser a necessidade do profissional do amanhã, muito menos quais são as habilidades que ela vai ter que desenvolver, e muito menos como desenvolver essas habilidades. Percebe o quão distante alguns de nós estão disso? E isso foi o que inspirou um pouco esse trabalho, essa pesquisa. A gente começou basicamente pelo episódio 4, né? Eu comecei querendo entender as mudanças no mundo do trabalho e das empresas, e aí que a coisa começou a ficar claro de que é um buraco muito mais embaixo, e a gente entrou nessa montanha-russa maluca de fazer essa pesquisa e montar essa websérie para vocês. Ela está no forno há pelo menos 3 meses. Então, fechando aí o parêntese pessoal, eu tenho um carinho imenso por esse assunto e acredito mesmo de que quem entender melhor o cenário e souber se preparar vai estar infinitamente mais na frente, né, de todo mundo. Não que seja uma corrida, mas vai estar muito melhor preparado, né, num ambiente hostil de mercado, que é o que a gente vai ver nos próximos anos, né? A previsão do Delfim Neto, que é outra fonte que embasou aqui essa websérie, retração de 7% no nosso PIB, cara. É muita coisa. O The Economist, eu lembro que eu comentei, acho que no primeiro episódio, no segundo episódio, tá falando da 90% economy, ou seja, a economia dos 90%, uma economia que perdeu um pedaço, perdeu 1/10 do seu tamanho. E cara, 10% é coisa pra cá, 7% do PIB de retração é muita coisa. Então a gente vai viver tempos difíceis por aí. Então preparar-se profissionalmente, independente se você é funcionário, se você empreende, se você é autônomo, liberal, é absolutamente necessário para todos nós. Para mim e para vocês que estão vendo a gente aí. E com isso, chegamos ao final do 4º episódio da websérie O Novo Normal. Que jornada incrível tem sido! Ao longo de 4 episódios, nós olhamos para esse admirável mundo novo sob 4 olhares. Sob o olhar dos impactos no indivíduo, no comportamento, nas tendências, que a gente chamou de pessoas e clientes. Depois do macro cenário, que a gente chamou de economia e mercado. Depois das organizações, com as empresas e negócios. E por último, fechamos falando das mudanças e impactos no trabalho, na carreira e na educação, na maneira como a gente se prepara para desempenhar um papel nesse mundo. Tem sido fantástico até aqui e a gente coletou 24 inconclusões sobre esse mundo que vivemos hoje e possivelmente o mundo que viveremos amanhã. Não sei para vocês, mas para mim fica muito claro que carreiras e negócios nunca mais serão as mesmas. Que elas não são nem novas, muito menos normais. Então, de novo normal, elas não vão ter nada. E essa é somente a primeira de muitas contradições que a gente vai encontrar na estrada daqui para frente. Assim, nesse momento, só me resta deixar meu muito obrigado a todo mundo que percorreu essa jornada com a gente, que consumiu os conteúdos, que mandou feedbacks. Eu recebi dezenas de feedbacks, nossa equipe também, por diferentes canais. Então, gratidão demais por fazer parte desse momento com vocês. Agora vocês me conhecem, a minha gratidão, ela tem formato. E ela vem hoje no formato de um convite. E é um convite muito especial que eu vou fazer aqui para vocês primeiro, como uma maneira de agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso trabalho e dedicou seu tempo, vai receber esse convite primeiro. Obrigado. O convite que eu tenho para fazer hoje para você é para um MVP, um produto mínimo viável, fazer parte de um experimento. A essa altura, vocês já sabem, já conhecem as minhas crenças sobre lifelong learning, sobre desenvolvimento de competências e sobre adaptabilidade, não só para a sobrevivência, mas para o sucesso.
e eu quero ser o recurso de vocês. Eu só não tenho muita certeza do como, mas vocês vão me ajudar a encontrar isso. Nesse experimento vai funcionar assim: pela primeira vez eu vou abrir a minha comunidade fechada de mentoria, que é o Grow Club. É uma comunidade que já funciona há bastante tempo, sempre num número bem reduzido de pessoas. Você sabe que eu nunca abri vaga para essa mentoria. Só gente destacada, empresários, empresárias, fundadores, diretores de multinacional, mulheres e homens super destacados em diferentes segmentos, que se ajudam e trocam valor entre si dentro dessa comunidade. Comunidade não é aula, comunidade é gente se ajudando, é inteligência distribuída. É um misto de conteúdo, mentoria e muita prática, com essa galera diferenciada da nossa comunidade retroalimentando ela mesma, online, flexível e multidispositivo. Lá a gente trata casos reais, negócios e carreiras reais, com líderes reais, gente que inspira e transpira. Funciona assim na prática. A gente tem sessões fechadas, exclusivas, num formato meio webinário, meio conference call, a cada 14 dias. Cada uma tem conteúdo, mentoria e ferramentas para você aplicar na carreira e nos negócios, para vencer hoje e também para se preparar para o amanhã. Essas sessões são todas focadas nas habilidades do futuro, dentro de gestão, inovação, empreendedorismo e human skills. Então, tudo debaixo desses grandes guarda-chuvas, e quem vai definindo os conteúdos é a própria comunidade. E o feedback tem sido muito bacana de todo mundo que já participou. Para quem topar entrar nesse experimento, vocês vão fazer um investimento que é uma fração de qualquer outra modalidade de desenvolvimento que você conhece. Curso, pós, MBA. E esse investimento não é o objetivo nosso aqui. Ele serve para separar curiosos de engajados. É o que o mercado realmente chama de proposta irresistível, né? Então, um preço quase que desprezível por uma entrega de valor diferente de qualquer coisa que você já viu por aí. De quebra, você vai ter seu nome na lista de pioneiros que me ajudou a montar esse projeto que está só no comecinho. Agora, para manter a qualidade e dar atenção, o nível de atenção que essa galera precisa, eu preciso limitar as vagas. Essa comunidade ela é pequena e eu não posso nem quero perder o controle, nem a excelência do trabalho que a gente vem fazendo. Então, nesse momento, a gente vai expandir para 49 posições essa mentoria, essa comunidade, das quais boa parte já está preenchida com gente que está na comunidade nesse momento. Então, é realmente só para quem chegar primeiro, tá bom? Assim, se nós somos a média das pessoas que interagimos, quem é a tua comunidade? Então, se você quer se diferenciar e chegar antes, eu te vejo lá. E aproveitando para dar um spoiler da nossa próxima call, da próxima sessão exclusiva da comunidade, que vocês já vão participar, quem chegar e conseguir uma das vagas, é uma edição especial baseada nessa série do Novo Normal. Para cada uma das 24 conclusões que a gente encontrou, a gente montou aqui, eu e a minha equipe, a gente identificou uma habilidade que vai ser necessária nesse admirável mundo novo. Então essa próxima sessão, que já é na próxima semana, vai se chamar As 24 Habilidades do Novo Normal, onde eu vou passar por cada uma delas e explicar cada uma delas, do que ela é composta e como é que desenvolve. Isso vai te dar muito mais clareza do como, né, se adaptar e eventualmente até alimentar o teu plano de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, é com muito prazer que eu espero vocês lá, que eu deixo esse convite, espero vocês lá e, assim, relembrar vocês que quando a gente está olhando para o amanhã, o hoje é só o começo. Um abraço e eu vejo vocês lá.